Olá, hoje eu quero conversar com você sobre pensamento positivo e como influenciar o subconsciente. Hoje nós vemos, nos dias atuais, as mídias, elas vivem tentando passar uma mensagem subliminar para nós, para que nós venhamos a criar na nossa realidade justamente aquilo o qual nós não queremos para o nosso futuro. E se nós bem entendêssemos essa questão de que o pensamento cria a nossa realidade, e que se nós repetirmos todo dia uma ideia, persistirmos naquela ideia, que é justamente o que acontece nas redes sociais, então nós iríamos criar realmente aquilo que a gente deseja. Porque uma coisa que nós temos que entender: gaste o seu tempo pensando naquilo que você quer. Vou repetir: gaste o seu tempo pensando naquilo que você quer. Eu sou Valdo Lima, deixe o seu like, se inscreva, comente aí embaixo. As pessoas têm que entender que a repetição é uma das armas mais poderosas que ela consegue se conectar. Ela consegue conectar a mente pequena com o subconsciente. Ela faz a ponte, a repetição e a emoção. No entanto, você tem que trabalhar isso a seu favor, porque se você continuar repetindo todo o tempo o mesmo ambiente, você vai criar um tipo de circuito que vai fazer com que a sua mente consciente influencie a mente subconsciente. E depois que a mente subconsciente aceitar aquela ideia, então a sua vida se tornará do jeito que você vem criando os seus pensamentos. É preciso nós, nesses dias, criarmos uma ideia bem maior do que aquela que a gente vive todos os dias. É preciso acreditar em um futuro no qual a gente passa a praticar mentalmente todos os dias. É preciso ter uma ideia, e uma ideia além do que aquilo que a gente vive. Porque se nós conseguirmos pensar todo dia nessa ideia, nós iremos influenciar o subconsciente. Então, nós seres humanos somos capazes de acreditar em algo tão forte e principalmente colocar ideias naquela visão que a gente tem de que aquilo realmente já existe, já é real, e através desses métodos nós podemos influenciar o nosso subconsciente. E toda essa ideia que a gente vem criando no dia a dia, ela forma uma personalidade, que essa personalidade, assim como você pensa, assim você se sente, assim você age, e assim você cria tudo o que você quer para a sua vida. Quando você entender sobre como isso se comporta e como o seu subconsciente aceita através das sugestões do pensamento, você passa a entender que para que você tenha uma visão clara daquilo que você quer, porque se você continuar mantendo os mesmos estados mentais, o seu subconsciente vai trazer aquilo para sua realidade. E você tem que entender que você tem que ter padrões maiores do que aquilo que você vive. A mente, ela se vicia em um determinado pensamento limitado. Então, se você sabe que o subconsciente ele se vicia em padrões pequenos, então o que você tem que fazer? Você precisa ter novas ideias, novas frequências, novos padrões, novas combinações de ideias, para que através dessas combinações, desses padrões, você venha criar uma nova influência. E essas influências, elas podem ser colocadas dentro do seu subconsciente assim que você acorda, assim que você vai dormir, ou através da emoção. E isso é um processo científico, existe uma ciência por trás disso, mas é comprovado pela ciência e comprovado também pela religião. Se você vê a questão, a técnica Nikola Tesla, a técnica 3, 6 e 9. Essa técnica é a mesma que lá na Bíblia fala no livro de Daniel, fala sobre isso. Então, a mesma técnica de repetir
a mesma ideia por 21 dias, também fala lá na Bíblia, lá também no livro de Daniel. Então são técnicas que você vai trabalhar no seu dia a dia para que a sua realidade seja criada. Para você ver, todo mundo que vive uma vida abundante, a maioria deles sabe desse segredo e executa no seu dia a dia. Um pensamento, antes dele existir, a ciência prova que ele é um vácuo quântico. Então, quando surge aquele pensamento, aquela ideia, ele já passa a ser um bit de informação. E então esse pensamento, que é um bit de informação, ele se torna um quarks. E depois se torna um prótons, depois um átomos e então as moléculas. E se você continuar observando, como a ciência e a Bíblia falam, né, de 21 dias você observando, a ciência também prova que o observador colapsa a partícula. Então esse foi comprovado através do experimento da dupla fenda. Então, se você consegue colapsar a partícula, se você consegue colapsar um bit de informação para uma molécula, então você pode criar sim a sua realidade. Porque olha, uma simples frase que eu sempre pratico essa frase: até você se tornar consciente dos seus pensamentos, o inconsciente vai continuar dirigindo a sua vida. E isso é verdade. Nós temos que entender. Para você ter uma vida de abundância, como está escrito também na Bíblia, eu vim para que tenham vida e vida de abundância. Você tem que crer que você merece. Você tem que crer que você é capaz. Você tem que seguir esses conceitos e aplicar essas técnicas no seu dia a dia. Então você vai entender coisas que você achava que seria impossível. Você vai acreditar que são possíveis. Através da repetição, através da emoção, é possível. Você pode influenciar o seu subconsciente. E se você conseguir, você vai criar um hábito. O que você mais quer para sua vida? Você não tem que focar só lá na resposta do que você quer. Você tem que focar que tipo de hábito pode lhe levar até aquele desejo desejado. Então você vai trabalhar nesse tipo de hábito. O subconsciente, ele é a mente dos hábitos. E você trabalhando isso na sua vida, no seu dia a dia, você vai conseguir aquele resultado que você tanto deseja. É possível. É possível você chegar a qualquer lugar, a qualquer patamar. Tudo depende de como você influencia a sua mente subconsciente. E se você entender isso e praticar isso, porque as duas, tanto a ciência como a religião comprova que isso dá certo. Então, se você tem convicção de que algo dá certo, você passa a crer que aquilo é possível. E a Bíblia também fala, né, um dos versículos que eu mais falo: quando orardes, crede que já tem. Tudo engloba no mesmo conceito de que é o pensamento que cria a realidade. No entanto, você tem que saber como influenciar o seu subconsciente, ter uma ideia bem maior do que a do seu cotidiano e tornar essa ideia, através da repetição todos os dias, tornar ela uma maneira bem simples de influenciar o seu subconsciente. Que após você conseguir, então você pode ter certeza, você cria